problema do Thiago Nunes, e já entrando no assunto Thiago Nunes aí, que a gente vai falar um pouquinho dele também. Falar que dá. Bom, a minha opinião é o seguinte. Ele não tá sabendo jogar porque ele não sabe jogar desse jeito. Ele abandonou a filosofia de jogo dele. Não foi assim que ele foi contratado. Não foi para isso que ele foi contratado pelo Corinthians. Então ele tá colocando ali, tá tentando mudar algumas peças. Agora tirou o Gabriel ali, primeiro volante, pôs um outro volante, o Ederson começa a jogar um pouco, sair. Mas deixou recuado também como cabeça de área. Cara, o Thiago Nunes, ele tá meio perdido. E o grande problema dele pra mim é que ele chega numa entrevista coletiva e ele fala, tá jogando bem pra caramba. Isso é ridículo. Aí, cara, como é que você vai questionar? Como é que você vai falar do cara? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas assim... Concordo muito. Chega a ser ridículo, sabe? Você olhar... Arrogância, você escutar um negócio do cara e falar assim, como que ele tá vendo que o time tá jogando bem? O Thiago Nunes, eu vejo da seguinte maneira. Eu acho que o início do trabalho dele no Corinthians foi bom. Ele chegou para mudar uma filosofia. Ele chegou a deixar um time mais leve, com Cantígio. Tanto é que a galera toda, imprensa mesmo... Dois jogadores abertos. Na verdade, o Ramiro depois se machucou, porque ele queria dois jogadores. Tentou o Michael, tentou o Rony, que não está jogando nada no Palmeiras, mas ele tentou aquele jogador lá, o equatoriano do Independente del Valle, que eu não lembro o nome. Nicão. Enfim, ele precisa... Tentou o Ione Gonzalez também. Porque assim, o esquema dele precisa de jogadores de velocidade. Os jogadores que ele tinha no elenco, o Janderson e o menino do Fluminense, o Everaldo, não conseguiram jogar. E o Corinthians não trouxe para ele. E aí os resultados aí começou a efervescência, dos resultados não apareciam, pressão, veio a pandemia. Quando voltou a pandemia, ele fechou a casinha. Foi uma estratégia, porque ele falou assim, eu tenho que evitar o rebaixamento. Pelo cargo dele. Então ele acabou voltando, e quase foi campeão paulista. Começou o Campeonato Brasileiro, ele já está novamente voltando à filosofia inicial. Não, quando ele coloca... O jogo contra o Fortaleza foi assim. Quando ele coloca Ederson e Cantillo, são dois jogadores que sabem sair. Aí o Arauz, um jogador como o Léo Natel por um lado. O Juan Oliveira, que ele tentou pelo outro, o Jô, ele tá voltando aquilo que é. Mas voltou a mesma formação que ele joga sempre. Sim, mas isso é repetição. Diferente do Fernando Diniz, que ele sempre muda de acordo com os jogadores que ele tem no elenco. Mas veja só que o Corinthians já tem uma raiz defensiva de 10 anos. Então, se ele não faz essa repetição, o time não assimila, ainda mais quando você não tem tempo para treinar. Se você pegar o melhor jogo do Corinthians no Campeonato Brasileiro, pelo menos os primeiros 25 minutos, foi contra o Fortaleza depois de uma semana de treinamentos, quando teve aquela pausa há quase 10 dias. E quando ele teve um respiro de não estar com pressão para jogar, Tanto que contra o Fortaleza ele quase perdeu o jogo, ele abriu demais o time, ele deixou em determinado momento só um volante, 3 meias e foi. Ele toma um gol do Fortaleza com 10 em campo. O Fortaleza com 10. Eu tenho minhas ressalvas quanto a esse trabalho do Thiago Nunes, porque entendo o seguinte, o Thiago Nunes foi contratado com a missão de mudar uma filosofia. Ele teve carta branca. Você pode mexer no elenco, você pode mudar a característica, a gente quer que você mude. Te contratamos para isso, tá? Tá bom. Ele veio e, de fato, começou a implantar essa ideia diferente, nova. Mandou o Ralf embora, que para mim é um erro absurdo. Mandou o Jadson embora, para mim é um erro absurdo. Tô falando que eles tinham que ser titulares, mas no banco poderia ser. E ele deu aval para trazer o Luan. Exato. E aí é o seguinte, aí você fala, eu vou jogar com Camacho, Cantillo, eu quero 2 volantes que saiam pro jogo e babá. Beleza. O Corinthians teve uma crise de resultados. E aí a gente vai voltar nesse assunto. O Corinthians teve uma crise de resultados, mas pouco se falava, se criticava o Thiago Nunes antes da parada pela pandemia. Por quê? Aí vamos entrar no próximo tema aqui do podcast, que é qual técnico está dando mais perspectiva? Então, independente dos resultados, qual técnico você olha aqui e vai estar te dando mais perspectiva? E aí, eu entendo que o Thiago Nunes, esse é o grande problema dele agora. Ele é o que menos... Não sei, o Luxemburgo também não, mas entendo que o Thiago Nunes, ele não está passando uma boa perspectiva e esse é o risco que ele passa a correr agora. É a falta de perspectiva boa. Por quê? Porque quando ele pega aquele começo, o time do Corinthians, antes da pandemia, ele ganhou 2 jogos no Campeonato Paulista. 2. Só 2 jogos, porque ele brigava até para não cair. Santos e Ituano. Mas você olhava o time do Corinthians, o Corinthians meteu um 4-1 lá naquele... Foi eliminado numa Libertadores e aplaudido, gente. Foi eliminado aplaudido porque jogou bem, atropelou, os caras perderam um gol pra caramba. Se não fosse o Pedrinho expulso lá... Pegou o Santos, lá, foi aquele 2-0, foi um atropelo. Aquele jogo era pra ter sido, sabe Deus quantos gols. O Janderson foi expulso mesmo, assim o time ficou bem. Então você olhava, jogos que o Corinthians empatou com o Ituano, empatou com o Santo André, mas você olhava e falava assim, peraí. Tá finalizando. Os caras chegam 20 vezes na cara do gol, os caras dão um chute lá atrás e o Corinthians não tá conseguindo ganhar. Então, assim, é muita culpa que você via do jogador. Falar assim, Wagner Love hoje perdeu gol sem goleiro e tal. O time tá criando, tá jogando, a torcida tá gostando.
ali tirava a carga dele. O time não... Aí entra o que a gente estava falando. O time não estava ganhando, você quer ganhar. Mas quando você vê assim, meu time não ganhou, mas, pô, do jeito que jogou contra o Guarani, foi aplaudido. Os caras jogaram melhor, jogaram bem, correram, a bola não entrou, os jogadores falharam na finalização. Aí que volta da pandemia, com receio de ser demitido, para segurar, o Thiago Nunes abandona a própria convicção de trabalho. Tira o Camacho, vem para Gabriel, e aí aquilo que ele falou que não dava, o Ralf não encaixava, agora o Gabriel encaixa para fazer o que o Ralf fazia, inclusive fazia melhor do que o Gabriel. Aí ele vem com o Gabriel, o Cantilho agora ele tirou de segundo para vir de primeiro, entendo? Aí tirou o Piton, que estava entregando bem. Ah, mas tá tomando outro erro dele. Outro erro dele. Agora tá postando o Sid Clay, os gols estão todos nas costas do Sid Clay. Se essa era a crítica em cima do Piton. Então, assim, o Luano tá jogando bem, mas do jeito que o time joga hoje, é lógico, qualquer meia que você jogar ali, o Corinthians não tem transição. O Corinthians passa os jogos agora que mal finaliza. Contra o São Paulo foi dar o primeiro chute, um chute ridículo, aos 26 minutos. Então, o time extrema dificuldade de finalização, pragmático, previsível. Mas está jogando bem. Não acho. E aí, qual é o grande problema? O Pedrinho vai jogar, volta lá da seleção, ele fala, o Pedrinho vai jogar pra brigar por posição. Depois se contradiz. Aí briga com a imprensa. Ele se contradiz em tudo que ele fala. E aí cutucou a imprensa outro dia, bateu em todo mundo. Que a crítica é pesada, que vocês estão no ar-condicionado, então quem joga sabe, o time tá bem, tá crescendo. Aí você fala, não é possível. Aí joga com o São Paulo, joga mal de novo. O time jogou bem, contra o Fortaleza tá no caminho jogou bem. certo, jogou de igual para igual. Eu não acho que jogou bem contra o Fortaleza. Os primeiros 25 minutos do Corinthians contra o Fortaleza ali, não encaixou, não entrou a bola. Tudo bem, mas o jogo tem 90 minutos. Você jogou 20 minutos bem? Não, eu acho que ele jogou jogou mais assim, eu nem acho que jogou tão bem assim. Jogou. E aí, o Fortaleza teve muito mais chance de ganhar aquele jogo do que o Corinthians. Sim. E aí eu falo assim, quando você vê aquilo e você vê o técnico com esse discurso, eu acho que isso irrita mais o torcedor. Sim, isso é fato. Porque, por exemplo, lembra o Marcos? Quando o time do Palmeiras jogava mal, perdia um jogo, ele saía puto da vida. Ruim, jogou mal. Mas a gente não tá... Salazar, se sentia representado. Agora, quando o time joga mal, mas a gente não tá exigindo. E ele vai e fala assim, não, mas eu acho que o time jogou bem. Então, pô, isso deixa o cara mais puto. E jogou muito mal contra o São Paulo, mas muito mal. Vamos lá, mas vamos lá. O Thiago, e vou passar essa bola pro Celso aí. Isso é bom, é o seguinte, o Thiago, a gente não tá querendo que ele chegue e fale assim, ó, tá uma porcaria. Não é isso. Todo mundo tá uma porcaria. Claro mas fala assim, gente, estamos melhorando, não estamos ainda no ideal? Não estamos no ideal, estamos longe do ideal, mas vamos conseguir. O complicado é que passa pro torcedor, é o que o Gui falou, acho que até um pouco de arrogância. Tá. Então, você falar pro cara... eu acho que o problema dele é abandonar as convicções. Mas ele não abandonou. Não acho que abandonou tudo, totalmente. Acho que não abandonou. Agora, vamos exercer empatia. Por que o Corinthians perdeu pro São Paulo? Porque o Fernando Diniz foi muito bem. Teve uma falha do Cássio. Teve uma falha do Cássio. Mas mesmo sem a falha do Cássio, Celso, e no segundo gol, o Sid Clay ficou olhando a bola, o Avelar e Sid Clay, o cara livre entre os dois. O próprio Thiago Nunes falou que foi uma falha de marcação. Então, ele vai detonar. Perdemos o jogo. Mas fala, qual que é a finalização do Corinthians no primeiro tempo? Sim, então, você não põe o Sid Clay, você põe quem? O Piton. Piton, mil vezes melhor. Piton jogou bem todos os jogos. Ele mudou o jogo que ele entrou. E recentemente contra o Fortaleza. Ele entrou e deu um mas a questão do Sid Clay e do Piton... E o Sid Clay parece que sai de um rodízio e vai pro jogo. Mas a questão do Sid Clay e do Piton é justamente... São dois jogadores que têm velocidade, que agridem bem, ainda mais se você tem um jogador de velocidade, um ponta, dá para trabalhar em conjunto. Agora, isso tem deficiências na marcação. Tem, claro, mas isso também é trabalho dele. Por isso que até que o Carlos, sim, mas isso leva tempo. Mas eu acho que ele pode e claramente o Sid Clay tá fora de forma. O Carlos se encaixou porque ele deu uma estabilidade ali no setor, uma capacidade defensiva que nem o Sid Clay deu. É isso que eu digo. Aí é o trabalho dele, por exemplo, ele tem esse mérito. Ele colocou o Carlos... E aí você fala assim, mas o Carlos não apoia. O Carlos, quando o Corinthians tinha a bola, virava quase um terceiro zagueiro. Sim. E o Fagner virava um ponta. O Corinthians ganhava o Fagner lá. E parou de tomar gol porque o Carlos protegia aqui. Aí você fala, mérito do técnico. Ele enxergou, ele viu, não me importa se esse lateral corre menos, mas ele cumpre a função que eu preciso para liberar o Fagner, que tem uma parte oficial. Aí é o técnico, aí você tem que dar um mérito para ele. Agora, quando o Fagner hoje, o Carlos saiu, ele mudou o sistema. Aí ele põe o Sid Clay para jogar de outro jeito. O Corinthians toma os gols nas costas do Sid Clay e os cruzamentos... vários. E os cruzamentos todo partindo da lateral do Fagner. Palmeiras, Curitiba, Fortaleza e São Paulo.
4 jogos, 4 gols que o cruzamento saiu do lado do Fagner. E ele troca o Sid Clay pelo Piton? E aí você Nunca. Fala, o Piton, todos os jogos que entrou bem. Entrou bem. E eu digo mais, ele entrou também defensivamente bem. Contra o Coritiba, ele também defendeu bem. E tem umas coisas assim, ó, por exemplo, o Cantilho, muita gente começou a falar, o Cantilho podia jogar mais à frente, né? Porque ele tem uma saída, ele é técnico. Passe, né? Ele vai pra coletiva e fala assim, o Cantilho veio porque ele se destacou como segundo homem de meio de campo. Então ele vai jogar como segundo homem. Beleza, eu concordo com isso. Aí ele vê que não tá dando certo com o Gabriel, que aí já é uma mudança drástica, quando ele tira o Camacho e põe o Gabriel, você fala, porra, mas ele falou que não queria jogar cabeça assim. de área, Ele falou que não queria jogar assim, por isso que o Ralf não servia. Aí agora ele tá querendo jogar assim. Se contradiz. Aí agora mudou de novo. Igual eu vou tirar o Gabriel porque eu preciso da série de bola. O que ele fez com o Cantilho? Igual a época do Pedrinho. Pôs o Cantilho pra primeiro homem. Tirou o Cantilho da posição dele. Então assim... Eu não entendo vocês. Porque aí você fala assim... Eu só quero que ele seja coerente. Sim, mas... Ele não tá sendo coerente. Mas aí vocês questionaram agora recentemente o Fernando Diniz porque ele não muda muito a maneira de jogar. Eu não. Não é isso. Aí não você pega... mudando no mesmo time. Aí o Kudê veio pro Internacional com uma filosofia ofensiva, de futebol bonito... Mas o Kudê ainda pensa mais na marcação eliminatória da Libertadores, primeira fase? Não, 3 volantes, fechou, garantiu a classificação. Não, ele fez o certo. O Thiago Nunes está errado, porque já chegou querendo mudar. Mas ele tinha acabado de chegar. Mas é tudo baseado em cima do resultado, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que você não pode excluir o resultado da conta. Você não pode excluir. Mas a gente não falou de resultado. O Corinthians foi eliminado da Libertadores e foi aplaudido. Sim. É a prova de que assim, o resultado é importante, mas se você demonstrar, ele não vira a única coisa importante. O Sid Clay, ele é um adendo. O Sid Clay falhou no gol? Falhou. Mas ele tá melhorando. Tá melhorando aonde? Tá melhorando. Ele fez uma boa partida contra o Fortaleza, por exemplo. Não fez. Também contra o Fortaleza. Não fez uma boa Foram partida. 4 jogos seguidos. Sabe qual é o problema do Sid Clay? Eu vou te falar. O Sid Clay tecnicamente é bom, mas dá pra perceber que na hora que ele perde a bola, pra voltar, parece uma carreta dando ré. Ele demora 2 horas pra conseguir voltar e compor. Você pode ver, toda vez que... Presta atenção no próximo jogo, pode prestar atenção. O Corinthians vai pro ataque, o Sid Clay ele ataca bem, ele é um cara técnico que toca bem na bola, tanto é que aquela bola que ele deu pro Fagner, que ele chutou, ele é bom tecnicamente. Mas na hora de voltar, pode perceber as linhas do Corinthians. O último que chega sempre é pela esquerda. Aí toma o gol no contra-ataque, nas costas de quem? Do Sid Clay. E eu entendo assim, o Thiago Nunes, a coragem que sobra, por exemplo, num São Paulo, de falar, eu vou jogar desse jeito e ponto final, ganhando ou perdendo. O Fernando Diniz toma pau, mas não abandona. Eu acho que isso faltou pro Thiago Nunes. O Thiago Nunes, no primeiro momento, até um dirigente do Corinthians falou assim pra mim, no primeiro espirro ele já cedeu. No primeiro momento que ele tomou uma pressão e viu, pode ser que sobe pra mim, ele abandonou as próprias convicções. Ele tinha que martelar, ele tinha que apostar naquilo. Havia uma perspectiva boa, o Corinthians não tá ganhando, mas tá jogando bem. A hora que isso aqui encaixar, a hora que pegar 1 ou 2 vitórias, se embalar, você viu uma... E hoje em dia, você olha o Corinthians jogando, acabou isso. Acabou a perspectiva. Mas contra o Fortaleza ele começou a tentar voltar. Não, mas e aí já Curitiba abandonou. também. Mas já abandonou. Não. Contra o São Paulo ele tomou um nó tático do Diniz. E outra coisa, ele volta de uma pandemia, depois de 4 meses sem jogar futebol, contra um Palmeiras. Ele vai se abrir? Não. Eu acho até que o jogou melhor que o Palmeiras, ganhou o jogo. Tudo bem. Ali eu até acho que tudo bem. Então, tá numa final de campeonato. Mas aí deu certo. Ele vai tirar o Gabriel? Não vai, porque tá dando certo. Ele tá com o Carlos, com essa formação mais defensiva. E aos poucos foi se soltando. Aí ele começa a ser coerente. Não, porque é o mata-mata. Que não dá pra mim ele jogar com o Camacho. Depois tira, põe o Gabriel. Totalmente Salazar, diferente. Depois tira, muda o Cantilho de segundo para primeiro. Mas Salazar, era circunstancial, porque era um mata-mata de estadual e com a quadra brasileira. Tanto que voltou o Campeonato Brasileiro, ele já voltou eu acho que ele tá. Mas peraí, Celso, o problema do Thiago não é esse que eu tô falando. Eu concordo nesse sentido que, ele fechou a casinha direito dele, pegou, deu certo, chegou na final do Paulista, quase ganhou do Palmeiras. Cara, eu nem acho que deu certo. Conseguiu os resultados de uma maneira... Ele conseguiu tirar o peso das costas dele pra começar de novo a filosofia. Cargo, só o problema dele é o seguinte, o problema dele é chegar numa entrevista e falar, não, o Pedrinho tem que chegar e conseguir a vaga de titular. Aí a imprensa começa a pegar no pé, ele pega e bota o Pedrinho de titular e não fala nada. Aí depois se dá problema com o Pedrinho, isso aconteceu já umas 3 vezes. Aí o Sid Clay, ele fala que quem tá melhor joga. Quem tá melhor joga. Aí o Sid Clay jogando mal, o Piton arrebentando, o que ele fez? Ele botou o Piton, da volta da pandemia, como terceira opção. O cara foi de titular pra terceira opção. Vamos fazer um exercício. E o Cantilho, não vou mudar o Cantilho de posição. Dá 2 jogos, ele põe o Cantilho em outra posição. Vamos fazer um exercício aqui. Não é possível. Vamos fazer um exercício aqui. Escuta aí, Salazar. Vamos fazer um exercício aqui.
Qual jogo que vocês acham que o Corinthians jogou bem? Não importa se foi 20... Santos, calma. Não importa se foi 20, 30 minutos. Tá. Jogou bem. Você fala assim, o Corinthians tá jogando bem. Nem que seja 15 Santos, Guarani e Red Bull. Santos e Fortaleza, pra mim. Santos, Guarani do Paraguai. O Red Bull e o... Ele fez um bom primeiro tempo contra o Palmeiras. Tá. Depois da paralisação. Depois da paralisação, jogou bem contra o Fortaleza, contra o Red Bull. Fortaleza, 25 minutos. Sim. Como você falou. Pra mim não foi só 25 minutos, mas tudo bem. Contra o Palmeiras, foi melhor que o Palmeiras, inclusive. Naquele primeiro jogo lá, quando voltou? Acho que no primeiro da final. Primeiro da final. O Everton salvou. Menos pior, vai. Menos pior. Ninguém foi bem no jogo. Ninguém foi bem no jogo. Fraco. Pra mim, só contra o Bragantino. Eu vou ser sincero, assim, o que me irrita no Thiago Nunes hoje é o discurso. Porque, pra mim, jogar bem, o Corinthians não jogou nenhum. Não, e outra, você vê o time jogando, o time atacando, o time tendo jogada, tendo triangulação. Olha a diferença. Olha a diferença. Não vejo. Eu sou o Thiago Nunes. Eu cheguei, perdeu o jogo. A torcida tava irritada porque jogou muito mal contra o São Paulo. Todo mundo concorda com isso? Jogou mal. Jogou mal. Não finalizou pro gol. Jogou muito mal. A única finalização no primeiro tempo foi com um jogo mais ridículo ainda. Então você fala, putz, jogou mal, beleza. Aí o cara chega aqui, coletiva, Thiago Nunes... Gente, isso irrita, eu tô tentando implementar aqui um novo sistema, eu tô vendo, aos poucos vou jogando. A gente não fez um jogo bom, só que tá tentando. Aos poucos eu vou conseguir fazer o time ficar ofensivo e ter uma transição rápida, que é o time do Thiago Nunes é assim. Cara, transição rápida tal e... O torcedor não se sente enganado. O torcedor não se sente enganado. O cara tá jogando aberto comigo. Agora o cara chega mas ele tava implementando um novo sistema. O torcedor... Agora, você chegar pro torcedor e falar assim, não, o time jogou bem, tô gostando do que eu tô vendo. O cara fala, então não vai mudar, vai ser horrível sempre. No primeiro aperto que ele tomou lá atrás, o que ele falou? Não, gente, calma, eu preciso de calma, é um estilo de jogo lá atrás. Preciso de 40 jogos. Ele já tá com 23. E a perspectiva hoje qual que é? Acho que ele chutou baixo. Porque lá atrás a gente falou, né, Celso? Vocês falaram no Gazeta Esportiva, no mês, inclusive, 40 jogos é um bom... 40 jogos é um bom limite, né? É uma boa... Mas é um número ok, eu acho. Pós-pandemia, o Corinthians só venceu o jogo que tava com um a mais em campo. Curitiba. Foi Curitiba, mas assim, Red Bull e a gente também tem Mirassol. a gente tem que pensar, por exemplo, pelo lado do Thiago Nunes, né? Bem. As peças que o Corinthians tem são boas. Por exemplo, ele não tem jogador de velocidade. O craque, o cérebro, ele não tá jogando bem, que é o Luan. Mas por isso que me incomoda o discurso. Não tem problema do cara chegar e falar assim, eu tô tentando ajeitar as peças, tentamos um, tentamos outro, estamos tentando. Aos poucos, pede paciência, falta de coerência. O problema é ele vir e falar que tá tudo certo. Mas sabe o que parece? Parece que ele veio já pra querer bater na imprensa, sabe? Tipo, ele já veio assim... Cara, e ele tá no maior moleza. Vamos combinar? O Thiago Nunes joga, ele perde, empata em casa, bababá. Teta. Por quê? Porque não tem torcida. Você imagina perder, empatar com esses times do Campeonato Paulista dentro de casa com a arena lotada. Sim. Ele não tem torcida. Ele não encara a imprensa. Porque ele dá uma entrevistinha de vez em quando, ficou 5 meses sem dar uma coletiva. Perguntinhas. E aí as perguntas agora são gravadas. É meia dúzia de perguntas gravadas. Então assim, se ele dá uma resposta pro torcedor entender, você não tem nem como emendar. Porque os jornalistas, eles fazem as perguntas sem saber a pergunta do outro, sem saber a resposta. Então, assim... Sem saber que você vai ser escolhida, né? Exato. E além disso, tem o tal da história do naming rights, que aí ele perde um jogo. No dia seguinte, o Andrés fala do naming rights, todo mundo para de falar do jogo. Então, assim, tá uma moleza. Nunca foi tão fácil ser técnico do Corinthians. E ele vai pra uma coletiva lá, detonando a imprensa, que pelo amor de Deus.